Meus amigos, vamos falar hoje de Cebolinha, que o São Paulo já começou ali a fazer uma movimentação interessantíssima e os números, eles não são nada disso de alarmantes, parece até que não estamos falando do mesmo Cebolinha, o cracaço. E a conta vai ficar cara pro Luiz Gustavo, segundo informações que eu tenho aqui, o Luiz Gustavo ele vai continuar jogando, mas será que o São Paulo vai deixar passar batida aquela entrevista fatídica e tão histórica que acabou derrubando um diretor de futebol e fazendo um presidente ter que vir a público e dizer que teremos um monte de mudanças? O negócio ficou muito top. São Paulo lança jogador aí, craque, que deve ser vendido muito em breve também e que hoje pega uma titularidade do São Paulo tão merecida e a coisa é muito boa. E o próximo presidente? Sabe quem voltou para o time do São Paulo? Marco Aurélio Cunha, tá sabendo como é que está a situação? Vou te atualizar de algumas informações que eu tenho do Marco Aurélio Cunha e nós temos também que falar sobre o Casemiro e também do transfer ban em cima do Caleri. Portanto, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Chega nesse likeão aí para dar aquela moral no vídeo. Vem comigo e se inscreva aqui no canal. Hoje tá ruim. Vamos lá, obrigado pela companhia, pela presença e vamos juntos. Olha só, deixa eu comentar com vocês aqui o seguinte. O São Paulo, ele acaba de sofrer um transfer ban em relação ao dinheiro que o São Paulo devia para o agente do Caleri, o ex-agente. E o São Paulo chegou lá e falou que não, que nada demais, não foi bem assim a história. O São Paulo, ele tinha ali uma discordância do quanto que ele devia ali para o agente do Caleri. E aí o São Paulo, quando viu que a FIFA considerou que os valores do agente do Caleri eram corretos, o São Paulo vai e permite tomar um transfer ban por causa da resposta. A FIFA já daria o transfer ban após a resposta. O São Paulo permitiu isso aí porque ele falou, se a FIFA der o transfer ban, eu vou lá e pago na hora. E foi o que aconteceu. A FIFA aplicou o transfer ban, considerando que o agente do Caleri estava certo, o São Paulo foi lá e pagou, quitou e tá tudo bem, e esse transfer ban foi só uma vergonhinha, mas o São Paulo, dessa vez, ele se defendeu bem, né? Não, eu não acho que é X milhões, é só isso aqui, e aí se a FIFA der o ganho de causa pros caras, eu vou lá e pago. Então o São Paulo tentou gastar menos, e isso aí pra mim é uma coisa até que boa, tá? É um transfer ban, é sempre vergonhoso e feio e ridículo, claro que é. Agora também, por outro lado, nós temos uma situação que, tipo assim, já que o São Paulo, diretoria, está querendo economizar o dinheiro do São Paulo, eu acho que aqui é muito válido, aqui a coisa fica muito boa. E olha só, o Luiz Gustavo, depois que ele deu aquela entrevista, chamando a diretoria na chincha mesmo, literalmente, falou que os caras tinham que participar mais, que não poderiam abrir mão do São Paulo e tal, o Crespo também veio com o mesmo discurso do jogador Luiz Gustavo. O discurso ele não foi idêntico, mas quando ele perguntar do técnico se a politicagem, a campanha para presidente, essas conversas políticas, essas briguinhas internas com situação, oposição, fulano A, fulano B, isso dá muito problema sim pro elenco. Então o que eu falo? Ele foi taxativo, olhando no olho ali na câmera, ele fala, eu só peço uma coisa, que esses caras esqueçam essas briguinhas por enquanto, ou que não deixem chegar aqui, mas que eles têm que se juntar aqui no São Paulo e fazer ali o trampo. Então, tipo assim, o São Paulo hoje, ele não decide no Morumbi, acabou que foi até bom, foram bons resultados na Vila Belmiro, né? O São Paulo está muito perto da pré-Libertadores, dependendo basicamente de um Cruzeiro ou de um Fluminense ser campeão da Copa do Brasil, e que são favoritos já, né? Então, os favoritos, se um deles ganha, o São Paulo está na pré-Libertadores, com uma campanha que poderia cair. Então, assim, deu até que certo jogar na Vila Belmiro, mas não muda o fato de ter sido um abandono. A diretoria abandonou o São Paulo. E o São Paulo se virou com o Crespo e com os jogadores e pega uma vaguinha da pré-Libertadores quase lá, né? Então foi tudo bem. Agora, o São Paulo que abandonou os jogos do Morumbi, o São Paulo também convive com atrasos de salário de jogadores, jogadores jovens sendo vendidos para velhos chegarem. Então tudo isso está atrapalhando. E o Crespo, ele deu algumas na diretoria já. Uma delas é, eu quero caras aqui como reforços saudáveis. Eu não vou querer jogadores para chegar e machucar. Depois a gente pensa na parte técnica. Então o Crespo ele foi assim, mais direto que isso é impossível, né? Eu quero cara de saúde. São Paulo ele teve acho que 72 contusões no ano, em 60 e poucos jogos. É mais de um cara contundido por jogo. Você já parou a pensar nisso? São Paulo hoje ele tem mais do que um jogador contundido por jogo no ano. Ontem era um jogo normal, que o Inter mal atrapalhou o São Paulo. Caleri não, o Luciano e o Alan Franco, eles saem machucados do time do São Paulo. Tem noção que dois titulares,
um zagueiro titular e um atacante, camisa 10, o homem-gol do São Paulo, o único centroavante que sobrou depois de 4 machucados e com cirurgia em joelho, sobra só o Luciano e o cara sai machucado ontem, junto com o Alan Franco. Então é assim, poxa, um jogo normal, com o Inter, em casa, Vila Belmiro, em casa, né, quase em casa, e sai 2 machucados, é muito grave isso aqui. Então o Luiz Gustavo pediu também para a diretoria chegar junto, não dar esse abandono. E o Crespo, ele entoou o couro. Só que aí agora o Luiz Gustavo, ele decide que vai continuar a carreira. Ele decide que vai continuar, falou com a família, quer jogar mais um ano, porque 2005 não valeu, porque ele considera que aquele problema dele de pulmão foi muito grave. E aí o blog do São Paulo, que é escrito ali pelo Zanqueta, ele coloca a matéria inteira, né? E aí ele fala sobre o São Paulo, o Luiz Gustavo querendo jogar e coisa e tal, da entrevista, e que a entrevista do Luiz Gustavo chegou até a chamar o Rui Costa a atenção, e ele chamou o Luiz Gustavo para eles apararem as arestas, né? É o termo que ele usa. E aí o Zanqueta, ele termina aqui com uma coisa assim bem grave, né? Ele fala assim, ó, rejuvenescer, baratear e ter atletas com outro perfil é a palavra de ordem no São Paulo. E com 38 anos, então a palavra de ordem é rejuvenescer, baratear e ter atletas com outro perfil. Qual que é o perfil? Rejuvenescer e baratear já é a coisa. Agora, qual que é o outro perfil? Né, não sei. Aí fala assim, ó, a palavra de ordem no São Paulo, e com 38 anos, manter o Luiz Gustavo seria totalmente incoerente, hipócrita e estúpido. Eu discordo aqui que seja hipócrita e estúpido. Incoerente pode até ser, realmente o Crespo quer caras saudáveis. Mas o próprio Crespo, o Zubeldia, os caras elogiaram demais o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo não é um cara comum, que deu 34 anos aí, o cara acabou o futebol. Não, ele corre bem pra caramba ainda, corre mais que o Pablo Maia. E não tem lesões, não tem contusões. O que ele teve foi um problema de pulmão, que já sarou. Então, assim, eu discordo aqui, com todo respeito, tá? A matéria é muito bem escrita aqui, mas eu discordo e eu acho que o São Paulo, se for pra olhar o detalhe, 33 anos, manda o Lucas Moura embora? Claro que não. 34 anos, manda o Arboleda embora? Claro que não. 37 anos, manda o Rafael embora? Claro que não. São caras que jogam ainda. O Lucas, muito machucado, mas aí o São Paulo também tá devendo pro Lucas Moura esse tipo de condição de jogo também, né? Acho que o Lucas, se tivesse em outro time, no Flamengo, por exemplo, já estaria jogando. Essa é a impressão que eu tenho e nada me tira isso da cabeça. O São Paulo também teve uma dívida com o Casemiro, que acaba de ser também acordada, né? Acordou e o São Paulo fechou com o Casemiro lá, tá tudo assinado, tudo bonitinho. O São Paulo deve 1.700.000 pro Casemiro, que vai pagar em milhões de 97 mil. É um valor que no futebol ele é bem simbólico, ele é bem barato. Pelo menos ter isso aí pode abrir duas coisas: ou o São Paulo quitou, mesmo que tinha que quitar, ou que o Casemiro quer voltar pro São Paulo, e pode ser que aí tenha uma chance maior com o São Paulo não devendo nada pra ele. Vamos ver cenas nos próximos capítulos, mas assim, só de quitar com o Casemiro, eu já acho que é uma coisa melhor do que você ficar devendo pro cara. É vergonhoso, realmente, o São Paulo dever pro Casemiro, né, que não jogou aqui praticamente, e o Casemiro também, vai saber, né, qual que é esse tipo de cobrança, direito de arena. Será que tem pouco? Mas o São Paulo tem, o Casemiro tem razão de cobrar o dinheiro dele do São Paulo. Olha só, eu vou falar do Marco Aurélio Cunha, mas antes eu quero lembrar que Ferreirinha voltou a destruir os jogos. Ele está jogando o fino da bola, não fez gol ainda, está jogando como um ala do Crespo, mas já está destruindo de novo. Parabéns demais ao Ferreirinha, que está jogando e voltou a merecer tudo, né, cara? Tá de parabéns pra caramba. E o outro é o Mike, e aqui eu parabenizo todos. Tanto comissão técnica do Crespo, quanto a equipe de base, estrutura do São Paulo de Cotia, e principalmente o Mike. Que jogadorzaço, hein? Já fez gols, já evitou o gol do Inter, momento assim de turbulência no São Paulo, pesadésimo. O menino começa a se destacar e ficou top de ver esse Mike jogando. Que delícia, cara, que delícia. E aí vamos avançar. O São Paulo tá buscando atacante e ninguém duvida disso, né? O São Paulo quer jogadores, tem muitos nomes surgindo aí que eu tô fazendo uma apuração, mas o portal Avante Meu Tricolor apurou que o São Paulo, quando viu que o Cebolinha do Flamengo, ele não irá ficar no Flamengo, o São Paulo, em tese, ficou muito empolgado. Segundo a matéria, o São Paulo ficou muito empolgado. Viu? Opa, o Cebolinha vai dar sopa aí no mercado? Então eu vou atrás. Então o São Paulo foi atrás de saber a situação do Cebolinha, como que está. O portal Avante Meu Tricolor, ele coloca a matéria
Como que o São Paulo assustou demais com os valores e tirou o corpo fora rapidinho. Só que quando a matéria é escrita, fala que o Cebolinha ganha um pouco mais de R$1 milhão por mês. Se nós colocarmos isso hoje na realidade do futebol, ele ganha menos que o Yuri Alberto. Sabe, ele ganha menos que o Rony. Ele ganha menos que o Dudu. Ele ganha talvez um quarto, um terço do que ganha o Gabigol, que não tá nem jogando também. Então o Cebolinha com 1 milhão e 100 por mês ali, não é um salário fora da realidade. Principalmente se o Caleri de fato, como disse Jorge Nicola, se o Caleri estiver ganhando 1 milhão e 400 por mês. Nós temos um Oscar que ganha aproximadamente 2 milhões por mês. Temos o Lucas Moura também ganhando uma fábula. O Cebolinha hoje vir para o São Paulo, eu acho que ele chegaria e valeria esse 1 milhão com sobra, com tranquilidade, fácil, jogador de primeira categoria, jogador de primeira prateleira, jogador que pega a zaga do Flamengo, do Palmeiras, para cair para cima e jogar tudo. Sabe, no Flamengo, eles colocaram uns caras ali, como Samuel Lino, sei lá, uns caras que nada a ver perto do Cebolinha, né? O Cebolinha, pra mim, é muito mais jogador que Samuel Lino. E o Cebolinha, do nada, ele acabou ficando escanteado. Marinho ficou escanteado lá e foi embora pro Fortaleza. O Cebolinha tá escanteado e o Gabigol ficou escanteado. O De La Cruz é reserva por causa de contusão. E o Luiz Araújo acaba virando banco de reservas. Você tem um lateral esquerdo igual o Vinha, que não tem espaço, e o Ayrton Lucas, campeão pra caramba no Flamengo, ficou escanteado. Então, você fala assim, poxa, o Cebolinha tá em decadência. Tá nada. Tá nada. É que o Flamengo tem muitos jogadores e os caras lá, eles têm algum, sei lá o que eles têm, que eles pegam um cara igual o Cebolinha, Luiz Araújo, compra pra deixar no banco sem nenhum tipo de problema. Isso é muito curioso, mas aí o Cebolinha, com projeto, São Paulo recuperação, o Crespo liga lá pra ele, fala, vem pra cá, você tem Ferreirinha e tem um Cebolinha, os dois, jogando um em cada ponta, os dois acelerando, fazendo a tabelinha, a dobradinha, em contra-ataques, o São Paulo teria uma puxada de contra-ataque, não das mais rápidas apenas, mas como uma das melhores do futebol brasileiro, e eu acho isso aqui maravilhoso, tá? Muito maravilhoso. Então, São Paulo, ir buscar o Cebolinha, não tem nenhuma dificuldade. Nenhuma. De tudo que eu apurei, a dificuldade é zero, principalmente nesse momento que o São Paulo de Júlio Casares tem que dar uma resposta. Após as falas do Luiz Gustavo, o que o Casares vai fazer? Vai trazer o próximo Everton Felipe, o próximo Wellington Ney, o próximo Vitor Bueno? Não cabe mais. Então, o cara igual o Cebolinha, ele é uma realidade perfeita para um São Paulo que tem que se moldar, sem que se encher ali de jogadores mais baratos, mais jovens, mas quem vai carregar o piano e ser o responsável por tirar o São Paulo do buraco são caras como Oscar, como Lucas Moura e até mesmo como um Cebolinha quando chegar, se chegar, mas o nome é perfeito, é maravilhoso. E o Marco Aurélio Cunha, ele volta para o time do São Paulo, ele volta para o poder político do São Paulo, fez um documento lá para assinar agora e está voltando ali para o Conselho do Tricolor. E a volta do Marco Aurélio Cunha não é para ele ver o que o Júlio Casares está fazendo, por exemplo. Uma volta dessa, para mim, ela está muito mais conectada com outra realidade. Não a de trabalhar com o Júlio Casares, mas sim de ser oposição a Júlio Casares. E quando eu falo em oposição agora, não é a brincadeirinha que alguns caras fazem, que entram, não tem voto, é 40 votos contra 200 e porrada. Não é assim, não. Agora, você tendo aí um Vinícius Pinotti, um Carlos Belmonte, e Belmonte é importantíssimo nesse tipo de movimentação, porque o Belmonte ele tem muitos votos, ele traz muitos votos. Marco Aurélio Cunha pode trazer muitos e muitos votos também. Aí se juntando com o Vinícius Pinotti, que é o boato do momento, é o rumor do momento, o Vinícius Pinotti, o cara cheio da grana, muito bem sucedido no seu trabalho, juntando ali com o Belmonte e Marco Aurélio Cunha, você traz um cara que tem muitos votos hoje, que é monstro no social, que é o Belmonte. Você traz o Marco Aurélio Cunha, que é vencedor total, desde da época de Portugal Gouveia, como também com o Juvenal, e você traz aí o Vinícius Pinotti para tentar ser o mais próximo, que o São Paulo chegaria de uma Leila Pereira, de um Paulo Nobre, alguém que vem para colocar uma grana no time do São Paulo, e não só por a grana, mas chamar a atenção de quem tá ali votando, para o São Paulo parar com essa questão aí só ter uma chapa, o presidente que é o próximo é o que o Júlio Casares disser, e foi assim com a época do Portugal, e foi assim com a época do Juvenal, e foi assim com a época do Aidar. Aidar perdeu ali, mas também foi o Aidar que lá atrás, no fim da década de 80, lançou o Juvenal. Então, assim, é um time único de presidentes. Cada um a bola da vez da mesma chapa. Projetos, pouco se fala de projeto pro São Paulo. Pouco se fala. Quando você fala tem que trocar o departamento médico, os caras querem trocar o gramado de um CT da Barra Funda, porque ali vai evitar as contusões, sabe? É um gramado.
Tem time por aí jogando em gramado sintético, que não tem um terço das lesões que nós temos. Nós estamos preocupados em trocar um gramado da Barra Funda. Os jogadores tudo se machucando, tanto na Barra Funda quanto no campo do Morumbis e fora, se machucam em todos os lugares. Machuca no sintético, machuca no gramado perfeito, machuca no gramado zoado, machuca no treino, no CT. Então, assim, será que realmente é o gramado? Ou será que nós estamos falando aqui de um problema lá dentro, que tem que pegar a raiz desse problema e trocar de uma vez por todas preparação física e também departamento médico? Porque o São Paulo ele não pode ficar nessa draga que ele está agora e o negócio tem que melhorar muito pro nosso lado. Perigas com Cebolinha e também com Marco Aurélio Cunha melhorar demais. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!